Está todo contaminado as igrejas de Deus, né? Nós vemos aí agora, esses dias agora aí, um escândalo muito grande, né? Desse Banco Master, onde a gente vemos aí, né? Tá conversando com o pastor Rafael, igrejas envolvidas em roubo, em escândalo, em desvio de dinheiro, em roubo, igrejas, né, pessoas, até aquele o cunhado daquele rapaz está preso, do Vorcaro, né? Ele é pastor de uma igreja envolvido em roubo. Ele também, ele é pregador envolvido também em roubo. Então a igreja sendo contaminada, viu? Não tendo a diferença da igreja pura e a igreja que está aqui para pregar o evangelho, e Paulo aqui preocupado com isso. E muitos ali foram também por esperteza, chegando ali por esperteza, porque onde tem pão, né? Onde tem pão de graça e ninguém queria trabalhar. E o apóstolo Paulo estava ali e deu um cheque-mate neles. Quer trabalhar? Trabalha e coma do seu sustento. Mas muitos não queriam trabalhar, queria ficar ali esperando só o que vinha. E Paulo aqui nessa carta que me chamou a atenção. Paulo aqui estava preocupado. Paulo estava preocupado porque estava aparecendo um povo ali, então Paulo tratou aqui, Oxalá, ou, né, Oxalá, se Deus, né, Deus suporte, me suporte um pouco, Oxalá, ou queira Deus, né, me suportais um pouco na minha insensatez, ou na minha mensagem, ou na mensagem da cruz, que era loucura para eles, suportasse. Por quê? Porque Paulo estava zeloso, como nós, zeloso de vós, com o zelo de Deus, que tinha vos, né, nos preparado por vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então ele estava preocupado, muito preocupado, mas estava com o zelo de Deus, com aqueles irmãos, com a igreja de Deus. Para a igreja de Deus não ser por entrar vários costumes e várias tradições e deixar Cristo ao lado. Então ele está tratando aqui, mas temo assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja algum de vós corrompido os vossos entendimentos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Então ele estava preocupado. Por quê? Da mesma forma que lá no Jardim do Éden, né, a gente sempre prega lá no capítulo 3, versículo 4, isso. Então a serpente disse à mulher: é certamente que não morrereis. Isso. A serpente ali, ela ali enganou Eva, dizendo o que para Eva? O que Deus disse antes? Um pouquinho para cima, irmão Dito. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Isso. Então, ali, Paulo estava com esse mesmo cuidado, que a serpente chegou ali no Jardim do Éden, enganou a Eva com sua astúcia, dizendo a Eva que não poderia comer o fruto livremente, que nada ia acontecer. E aconteceu. E o que aconteceu? Morreu o casal para Deus espiritualmente e passou a viver para o diabo. Então é por isso que o apóstolo Paulo estava aqui com esse pensamento. Olha, eu estou com medo de vós. Por quê? Porque está entrando pessoas no meio de vós. Depois nós vamos chegar aqui mais para frente. Paulo diz, apóstolos fraudulentos, obreiros fraudulentos, pregando outro evangelho. Não o evangelho da graça, o evangelho que salva, mas sim um outro. E colocando o que? Jugo sobre vós. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Pode ir. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Pode ir. Até os 5. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles.
Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observassem a lei de Moisés. Injusto. Esse povo chegou, estava lá em Atos dos Apóstolos, Paulo tratando aqui, que eles chegaram ali, alguns tinham descido, e eles falaram, na verdade, é pela graça, mas se nós não fizermos algo, alguma coisa, não tá bom. Sempre querendo o quê? Ajudar na salvação do homem. A ajuda já foi dada, que foi Deus enviando Jesus Cristo ali naquela cruz para nos atrair no corpo dele, fazendo-nos morrer com ele, entendeu? E ser crucificados, sermos mortos, sepultados, ressuscitados juntamente com ele, que é pela graça que nós somos salvos. Então aqui não tinha que fazer nada para salvação, apenas crer no Evangelho de Cristo, e eles chegaram ali, aqueles montes de saduceus, fariseus, uma seita, impedindo os irmãos de crer na liberdade, como às vezes pode aparecer também e chega no meio das igrejas. Pessoas ali querendo trazer os costumes que ele tinha na outra igreja, às vezes em outros lugares, aqueles costumes, né, severos. Então, o pastor Burchaim sempre ele falava que, uma vez ele chegava aqui em Serrana, que ele vinha de Londrina para cá, e ele sempre falava assim, olha, eu não gosto de crente. E aquele ali, ele falava e ficava naquilo mesmo, mas ficava assim, pensando, mas por que que ele não gosta, né, que nós tudo, ele ainda não tinha conhecido o evangelho puro, genuíno, que é o novo nascimento, e nós falava, porque ele falava assim, que, realmente ele falava que o crente, ele é complicado. Ele é complicado. Ele é armado contra o evangelho de Cristo. O ímpio não. O ímpio ele nunca ouviu. O dia que ele ouvir, ele vai ouvir o evangelho puro e ele logo crê. Então dá trabalho e muito trabalho. Então na igreja lá estava tendo trabalho. E aqui também chegou muita gente na igreja de Corinto. E Paulo aqui preocupado. Por quê? Porque já havia rumores, né, de pessoas trazendo outro evangelho. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer que, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Paulo respondeu, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Então Paulo aqui, ele estava aqui já também sabendo que estava um povo chegando ali, e um que dizia que era de Apolo, outro de Cefas, outro de que eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Apóstolo Paulo que ele deu um grito. Para aí. Quem foi crucificado? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Cefas? Não foi Cristo crucificado. Então o que nós temos aqui que tratar aqui e pregar o evangelho? O evangelho de Jesus Cristo crucificado e nós crucificados juntamente com ele. Não temos aqui que pregar outra coisa, ou pregar a lei, ou eu, ou outro, não. Assim é pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado e eu crucificado com ele. E você também crucificado com Cristo. Isso é a mensagem da cruz. Então, Paulo aqui estava muito preocupado. Onde o quê? Onde o mundo, né? Onde o mundo que hoje a gente vê nas igrejas, nas religiões, o povo mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Porque às vezes a gente vai se deixando, e vai entrando, e por fim vai chegar aquele tempo que é tudo normal, tudo do normal. Ah, é normal, não é normal. Não é normal. Paulo aqui está falando não é normal. Por quê? Porque quando o diabo foi conversar com Eva no jardim do Éden, ele não convenceu Eva na primeira conversa. Eu creio que Eva deveria, às vezes, estar muitas vezes ali, rodeando, olhando aquela árvore, e ficava olhando. E ele viu que ela ficava olhando, e ele chegou bem devagar com ela, né? Via todo dia olhando, e aí? Bonita, né? É. E ele fez a proposta para ela. Foi com astúcia. Então, a astúcia, ela chega devagar. Ela vem, né, sorrateira, chegando e... Então, aí tira o método do Evangelho de Cristo, que é a mensagem. Então, às vezes, nós vamos esquecendo de pregar o novo nascimento. Porque Jesus mesmo diz, aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Então, nós não podemos deixar de pregar o novo nascimento. Não, mas o novo nascimento faz parte, mas vamos falar de outra coisa. Falar de outras coisas são muito boas para estudo nosso. Mas se nós não pregarmos como está em Cristo Jesus e como nascer de novo, aqui vira o quê? Uma reunião de clube. Não serve a nada. Então a nossa preocupação é essa. Eu me preocupo muito
Por quê? Porque da hora que vamos deixando de pregar e começar a saber da história de Israel e saber de muitas coisas, a gente vai deixando o Evangelho de Cristo ao lado. O que é o Evangelho de Cristo? A Bíblia diz, o Evangelho de Cristo é aquele que nos transforma, que muda o pecador. A mensagem da cruz é mudança. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adultas, vocês não sabeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? O mundo ele não aceita bem, o mundo aceita, né? O mundo aceita bem todas as religiões. Ele só não aceita, né? Não aceita o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Não tem como nós viver para Deus sem morrer para o mundo. Por isso que ele diz, adúlteros e adultas. Não sabeis que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? É o contrário. Então as igrejas estão pegando os aspectos mundanos e trazendo para dentro da igreja, para dentro do templo. Da igreja não, que a igreja de Deus, ela não aceita isso. Porque o corpo de Cristo, ele não aceita. Porque Deus não compactua com o pecado. O que faz divisão entre o homem e Deus é o quê? É o pecado. Então ela não aceita isso, a igreja de Deus, que o Paulo está tratando aqui. Pois se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que nós não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa mente vocês vão sofrer. Paulo falou. Então nós não fomos pregar, qual o Jesus? O outro Jesus, qual outro? O outro aí que o povo prega. Esse Jesus que ele fica de canto, ele fica de lado, o eu seu é muito maior que o dele, você não acredita, você não crê que morreu para o mundo e vive para Cristo, e Cristo não é a sua vida, você ainda manda, o eu ainda está vivo, o velho homem ainda não morreu, não foi crucificado, dentro da igreja, mas ainda não crucificou o velho homem com seus desejos, suas paixões. E isso o povo quer trazer. E nós vemos que Paulo, na sua grande preocupação, ele pensou que aqui, falou, olha, amados, se você pegar outro evangelho além desse, vocês vão sofrer. Por quê? Porque esse evangelho não transforma e não salva.